Olá, boa tarde. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre leishmaniose tegumentar. Os integrantes do grupo eu, Euriane Souza, Sandy Sampaio e Ítalo Regis. A leishmaniose tegumentar, ela é uma doença infecciosa que acomete o homem e provoca úlceras na pele e nas mucosas das vias aéreas superiores. Há duas formas de leishmaniose, a tegumentar, também conhecida como cutânea, e a visceral. A tegumentar, ela é uma doença infecciosa não contagiosa, transmitida por diversas espécies de protozoários do gênero Leishmania, que acometem o homem e provocam úlceras na pele e nas mucosas das vias aéreas superiores. No Brasil, já foram identificadas 3 espécies diferentes do micro-organismo: Leishmania amazonensis, Leishmania guianensis, na região amazônica, e Leishmania brasiliensis, distribuído por todas as regiões do país. O vetor, ou seja, o agente transmissor do protozoário, é a fêmea infectada do mosquito Lutzomia, conhecido popularmente por mosquito palha, birigui, tatuquira ou cangalha. Um inseto bem pequeno que permanece com as asas levantadas durante o pouso. Roedores, marsupiais silvestres e animais domésticos podem servir de reservatório para os parasitas. A transmissão ocorre tanto nas matas quanto nas imediações dos domicílios, especialmente nas proximidades das áreas em que foi destruída a vegetação nativa. Uma vez inoculados no corpo humano, os parasitas se desenvolvem nos macrófagos, células que fazem parte do sistema de defesa do organismo. A leishmaniose tegumentar é um problema de saúde pública, de notificação compulsória. Sem tratamento, pode ter consequências bastante graves. A doença é conhecida também pelos nomes de úlcera de Bauru, nariz de tapir, botão do Oriente e ferida brava. A leishmaniose tegumentar pode manifestar-se em homens e mulheres de qualquer idade. A maioria das infecções ocorre em meninos a partir dos 10 anos de idade. Os sintomas variam segundo o tipo de parasita transmitido pela picada do mosquito e as condições imunológicas da pessoa. O primeiro sinal da forma cutânea costuma ser uma única ou várias lesões, quase sempre indolores na pele. Inicialmente são feridas pequenas, com fundo granuloso e purulento, bordas avermelhadas que vão aumentando de tamanho e demoram para cicatrizar. Outra forma da doença é a mucocutânea, em geral transmitida pelo Leishmania brasiliensis. A ferida primária tem as mesmas características da cutânea, simples. A diferença é que, ao mesmo tempo ou meses depois, surgem metástases nas mucosas da nasofaringe que destroem a cartilagem do nariz e do palato, provocando deformações graves. A presença de nódulos espalhados pelo corpo, sobretudo nos membros, é a principal característica da leishmaniose cutânea difusa. Já na leishmaniose disseminada, o paciente apresenta inúmeras lesões ulceradas espalhadas por todo o corpo, que surgem de repente e podem vir acompanhadas de febre, calafrios e mal-estar. O diagnóstico baseia-se no aspecto clínico das feridas e no achado dos seguintes testes laboratoriais: exame parasitológico direto e biopsia, que determinam a presença ou não do parasita em amostra de determinado, retirada das bordas das lesões. Reação intradérmica de Montenegro, de caráter imunológico, que registra se a pessoa entrou em contato com a leishmania. Resultado positivo, porém não indica. Dando continuidade ao que a Euriane já iniciou, eu vou falar um pouco sobre o tratamento.
O SUS, ele oferece o tratamento gratuito para essa doença, que requer indicação de medicamentos específicos e acompanhamento especializado até a alta definitiva do paciente, que é conciliada de repouso e uma boa alimentação. A droga mais utilizada é o antimonial pentavalente, mas existem outros esquemas terapêuticos também, sendo que alguns são sugeridos pela OMS para padronizar o tratamento. As lesões da leishmaniose tegumentar, normalmente elas se cicatrizam sem a necessidade do tratamento. Porém, no caso de feridas que aumentam de tamanho, que são muito grandes, se multiplicam ou são localizadas no rosto, nas mãos ou nas articulações, podem ser recomendado fazer o tratamento com remédios, como creme e injeções, que são orientados de acordo com o que o dermatologista acha correto. Como eu já falei, os remédios da primeira escolha no tratamento da leishmaniose são o antimoniais pentavalentes, que são feitas doses diárias, intramusculares ou venosas, entre 20 a 30 dias. Se as feridas infeccionarem durante o processo de cicatrização, pode ser também aconselhável fazer o tratamento com o enfermeiro para um melhor cuidado, e evitar a piora dessa ferida. Além disso, após a cicatrização, as cicatrizes podem permanecer na pele e provocar alterações estéticas. Por isso, pode ser necessário fazer acompanhamento psicológico ou recorrer à cirurgia plástica para tratar alterações no rosto, por exemplo. É muito importante a gente estar orientando as pessoas sobre a profilaxia e a prevenção também, sendo uma delas, sempre manter os seus quintais e terrenos baldios próximos das suas casas limpos para evitar o criadouro dos insetos, Usar repelentes nos ambientes que favorecem o desenvolvimento de mosquitos vetores do protozoário. Evitar a exposição nos horários em que os mosquitos estão mais ativos, que são ao amanhecer e no final da tarde. Se possível, colocar mosquiteiros nas suas camas, telas nas portas e janelas. Dar um destino adequado ao seu lixo, que isso vai estar ajudando a manter afastados os roedores que podem servir de reservatório dos parasitas e manter uma distância de pelo menos 400 ou 500 metros entre as residências e a mata, nas áreas de maior risco. Boa tarde, eu sou o Ítalo e vou dar seguimento ao assunto de leishmaniose tegumentar, explicando um pouco os aspectos epidemiológicos da doença. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 350 milhões de pessoas em 88 países ao redor do mundo estão em área de risco. A leishmaniose tegumentar é a forma mais comum da doença e cerca de 12 milhões de pessoas estão infectadas em todo o mundo, com 2 milhões de novos casos anuais. A leishmaniose tegumentar é uma infecção zoonótica que afeta animais silvestres, podendo o homem ser envolvido secundariamente. Nas Américas, a leishmaniose tegumentar ocorre do sul do Texas ao norte da Argentina, manifestando-se como uma úlcera indolor e usualmente localizada em áreas expostas da pele. A forma disseminada da leishmaniose é relativamente rara e pode ser observada em até 2% dos casos. Estima-se que a forma mucosa ou mucocutânea da leishmaniose, que se manifesta por lesões destrutivas e mutilantes localizadas nas mucosas das vias aéreas superiores, ocorre em 3 a 5% dos casos como resultado da evolução crônica da doença e curada sem tratamento ou com tratamento inadequado. Já no Brasil, a leishmaniose tegumentar apresenta diversidade de agentes hospedeiros, reservatórios e vetores ocorrendo em distintos ecossistemas, resultando em distintos padrões de transmissão e numa complexidade que dificulta o seu controle.
A leishmaniose tegumentar é mais frequente nas regiões norte e nordeste do país, enquanto 98,7% dos casos da região sul ocorreram no estado do Paraná. Neste estado, a leishmaniose tegumentar é descrita desde o início do século XIX, tornando-se endêmica a partir de 1980, especialmente nas regiões norte e oeste, afetando cães e humanos de todos os grupos etários e de ambos os sexos. Historicamente, estas regiões do estado do Paraná sofreram imensa colonização desde 1950, o que levou à destruição da floresta original e sua substituição por culturas de algodão, café, milho, soja e por pastagem. Agora eu vou citar 2 diagnósticos de enfermagem relacionados à doença. O primeiro é a integridade da pele prejudicada, relacionada à alteração na integridade da pele, evidenciada por hipertemia. A classificação é domínio 11, segurança proteção, classe 2, lesão física, e o código diagnóstico é o 046. O segundo diagnóstico é integridade tissular prejudicada, relacionada a dano tecidual, evidenciado por alteração na sensibilidade. Classificação, domínio 11, segurança proteção, classe 2, lesão física, e o código de diagnóstico é o 044. E as prescrições de enfermagem para esses 2 diagnósticos são monitorar a temperatura de 2 em 2 horas, realizar compressas frias em regiões axilares a fim de auxiliar na regulação da temperatura corporal e observar a presença de sinais flogísticos no local da lesão e registrar no prontuário as suas características.